que é uma fé do berço? Tem aquele ditado: se Deus quer me curar, Deus vai me curar. Se Deus quer me abençoar, Deus vai me abençoar. Esse é uma fé do berço. Mas uma fé que traz resultado vem através do que? Do conhecimento da palavra. Como eu tenho conhecimento da palavra, você tem conhecimento da palavra, você tem que praticar a palavra. Você tem que colocar em obra a palavra. Quando você coloca em obra, em prática, em obediência à palavra do Senhor, vai se fluir em você. Em nós, o que é uma fé positiva? Uma fé que traz resultado, uma fé que traz milagre. Porque aí você pode observar que todos nós precisamos de algo que venha acontecer na nossa vida. Glória a Deus. Lutamos. A nossa batalha é uma batalha espiritual, um combate. Que você tem uma guerra, que você enfrenta dia a dia. E observamos, se você não está revestido da palavra, do conhecimento das coisas de Deus, como que você vai ser curado dessa enfermidade espiritual? Hoje muitas pessoas muitas vezes não estão enfermos físico, mas estão enfermos espirituais. Estou vivendo uma vida que ando vivendo, sempre vivendo uma vida paralítica espiritual. Vive uma vida que senta, e vive uma vida ali sentado, conformado naquela vida que está vivendo. E os anos vão passando, e você sempre vivendo uma vida escravizada. Por quê? Por causa daquele mal que tem amarrado a sua vida. E observamos a palavra do Senhor ensinando nesta noite para nós. Na passagem bíblica de Jesus, os grandes sinais, milagres que Jesus realizou, está fazendo ainda no nosso meio, porque Ele nos deu poder e autoridade para que nós venhamos fazer sinais maiores do que Ele realizava. E aí você pode observar na cidade de Cafarnaum, uma cidade, o que éramos, que sempre Jesus ia nessa cidade, um lugar em que Ele hospedava, na casa de um seu discípulo chamado Pedro. E observamos na Bíblia Sagrada, nos ensina, irmãos, que todos quando a homem estava presente de Jesus, sempre havia o quê? Uma grande multidão. Seguia ele e os seus discípulos, e sempre uma grande multidão. Por causa do quê? Por causa dos sinais, dos milagres, maravilhas. Jesus ensinava o povo por parábolas, palavras curtas. E essas palavras, o que o povo se alimentava, e os milagres aconteciam. Por que esses milagres? Porque eles acreditavam e eles criam. Eles confiavam, aceitavam, pegavam aquela palavra como alimento, e aquele alimento curava eles, aquele alimento restaurava a vida deles. E aí você pode observar algo, irmãos, que Jesus na cidade de Cafarnaum, houve naquele momento uma grande festa. O povo se reuniu na casa de um dos seus discípulos chamado Pedro, e ali havia doutores da lei, pessoas que sempre seguiam Jesus, porque eu observava algo muito diferente em Jesus, porque que ele falava, as coisas aconteciam, as obras se realizavam, e ele ficava curioso. Eles queriam conhecer, queriam saber quem era Jesus. Por que esses sinais aconteciam? Por que os milagres aconteciam? E observamos uma coisa, que muitas vezes, irmãos, nós conhecemos Jesus. Nós sabemos dos milagres. Nós sabemos dos sinais, maravilhas. Mas muitas vezes, o milagre precisa na nossa vida, muitas vezes nós não acreditamos no milagre. Podemos observar que algo, muitas vezes, uma pessoa conta um testemunho: olha, eu fui curado, era leproso, estou limpo, era paralítico, estou caminhando, era cego, estou enxergando. Mas muitas vezes você tem que enxergar com os teus próprios olhos para você acreditar que pode acontecer um milagre na sua vida. Não é certo? E aí você pode observar algo aqui que o Senhor quer ensinar a nós, irmãos. Porque muitas vezes, nós, por não acreditar no sobrenatural do Senhor, nós vivemos anos e anos patinando. Anos e anos e anos e anos vivendo uma vida como uma pessoa religiosa. E vivemos uma vida religiosa e não saímos da situação que nós estamos vivendo. Sempre vivemos. Sempre vivendo uma vida escravizada pelo inimigo. E aí você pode observar uma coisa, que ali quando o Senhor ensinava para o povo, as pessoas recebiam aquele milagre, recebiam aquela bênção. E o povo ali começava a se reunir naquele lugar. Naquele movimento tão grande na cidade de Cafarnaum, que ali na casa de Pedro não havia mais lugar, não havia espaço para ninguém chegar naquela casa, porque ali estava um monte de pessoas ouvindo as palavras de Jesus. E observamos, irmãos, na Bíblia Sagrada, que ali naquela cidade havia um homem paralítico, há muitos anos, vivendo em cima de uma maca, em cima de uma cama, as pernas dele amarradas sobre aquela cama,
não se movia para lugar nenhum, ele sozinho, sempre alguém era carregado por alguém. E observamos, irmãos, que quando, na mesma cidade havia 4 homens, da mesma cidade, e observamos, irmãos, que entraram e conheciam o ministério de Jesus. Esses 4 homens de fé tinham conhecimento dos ministérios de Jesus, dos milagres, das maravilhas, das obras dele. E quando eles entraram na cidade de Cafarnaum, viram um movimento grande naquela cidade. E perguntaram: o que está acontecendo na nossa cidade? O que está vendo? E eles falaram: oh, Jesus está aqui. Aleluia. Jesus está na nossa cidade. Glória a Deus, aleluia. Aonde está Jesus? Está na casa de Pedro. E eles se tocaram e disseram: nós temos um amigo nosso que há muitos anos está em cima de uma cama, paralítico. E nós que conhecemos o mistério de Jesus, conhecemos os sinais de Jesus, vamos levar esse amigo nosso na frente de Jesus e vamos ver o milagre acontecer. Aí você pode observar algo aqui. Hoje você está presente aqui porque alguém chegou na porta da tua casa e bateu. Aleluia. Amém. Viu que você estava enfermo, viu que você estava derrotado, viu que você estava vivendo uma vida oprimida. O que essa pessoa chegou até você e falou de quem? Falou de Jesus. Aleluia. E o que ele falou para você de Jesus? O que cura, que liberta, que restaura, que purifica. Oh, glória, aleluia. E o que aconteceu? Ele disse: não, eu quero esse Jesus para mim também. Por isso que você está aqui nesta noite com um privilégio do quê? De você crescer no Evangelho, você crescer no conhecimento das coisas de Deus, e o grande milagre, as grandes obras serão a acontecer aonde? Na sua vida. Amém. Podemos observar muitas vezes nós estamos batendo numa tecla, muitas vezes, mas pastor, eu oro, pastor, eu converso com Deus, pastor, eu me coloco diante do altar, diante da presença do Senhor. Por que os milagres não acontecem na minha vida? Por que algo não acontece na minha vida, no meu corpo, na minha casa, na minha família? Porque Jesus não quer eu. Ele não me ama, Ele não quer me curar. Não, Ele quer nos curar. Ele quer fazer um milagre na nossa vida. Mas por que Ele não faz na minha vida? Porque muitas vezes nós oramos e nós não acreditamos na nossa própria oração. Não é sério? Porque muitas vezes todos nós somos criança. E você muitas vezes conversou com o teu pai, pediu algo para o teu pai, para a tua mãe, o quê? Esperando ele receber. Ficar naquela felicidade: o pai vai me dar, a mãe vai me dar. E ficava com aquela fé que você ganhava daí. Viu como é que é as coisas? Porque muitas vezes nós dobramos nosso joelho e conversamos com o Senhor. Nós sabemos para Ele, muitas vezes não temos palavra para expressar. Muitas vezes para o que? Para conversar com Deus. Muitas vezes só chorar. Há muitas vezes situação que nós estamos passando na nossa vida. E temos aquele diálogo com Deus, aquele íntimo com Deus, e diz: Senhor, por quê? A minha vida não é diferente. Por que a minha vida não é diferente? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Porque aí nós não estamos ainda exercendo uma fé positiva. Porque nós temos que acreditar. Porque quando você está conversando com Deus, você não está conversando com um monte de madeira, um monte de pedra, não. Tu está conversando com Deus Criador de todas as coisas. Aleluia. Observamos que aqueles 4 homens pegaram aquele homem paralítico. Nós conversamos com ele: tu quer ter a Jesus? Vou te levar você até a Jesus. Levar ele até a Jesus. Mas quando eu chegar na casa de Pedro, a Bíblia diz o que irmãos, que estudos bíblicos nos ensina na palavra do Senhor que não havia espaço para eles poderem entrar entre aquela multidão. Mas observamos naquele tempo, eles construíam suas casas, e sempre quando eles construíam suas casas, porque o povo gostava de orar no alto, em cima no alto da casa. Eles construíam as casas e os telhados em cima, para que eles pudessem subir lá no telhado e fazer as suas orações. Eles construíam, faziam o que? Uma escada ao redor da casa, que subia ao telhado. E eles olharam e observaram e olharam a escada ao redor daquela casa. E eles começaram a pegar o paralítico e subir aquela escada para o alto.
Eles vão subir por aqui, vão colocar paralítico por cima do telhado, vão abaixar aí na frente de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha, observamos a Deus. Bendito Deus. Aqueles 4 homens, 4 amigos da